Olá, alunos do sétimo ano. Nós vimos sobre a localização do Brasil quanto aos hemisférios, né? Nós vimos que a maior parte do território brasileiro se localiza no hemisfério sul. E também a maior parte do território brasileiro está, quanto às zonas térmicas, ela se localiza na intertropical, né? Que é essa zona térmica que nós vemos na cor vermelha. Então, apenas uma pequena parte do Brasil se localiza na zona temperada. Essa parte é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte de São Paulo e uma parte do Paraná. Quanto à localização no nosso planeta, o Brasil se localiza na América do Sul, né? Nós vimos sobre um pouco, vocês leram sobre a questão da língua, né? Na América, o Brasil é o único país que fala português, né? Os outros países alguns falam francês, inglês, espanhol e algumas línguas indígenas, né? No caso, principalmente o Guarani. A gente viu sobre os pontos extremos, né? As dimensões do país, a diversidade de clima, né? Isso acontece, essa diversidade de clima, por exemplo, porque o nosso país é um país de dimensões continentais, né? É o quinto maior país do mundo e pela sua extensão a gente vê, por exemplo, que ele se localiza em dois hemisférios, né? Como nós vimos. Tanto ele está na zona intertropical como também na temperada. E tem a parte mais continental para o centro do continente, como tem também a parte mais litorânea. E isso tudo faz com que o Brasil tenha alguns climas diversos, né? A gente viu também sobre os fusos horários, né? O mundo, né? No caso, o nosso planeta, ele foi dividido em 24 partes, sendo que cada parte corresponde a uma hora. E o Brasil, né, é dividido nesses fusos horários. E também o território brasileiro, né, pelo fato dele ser grande, né, se for, claro que a gente segue um horário, que é o horário de Brasília, mas se a gente não seguisse um horário fixo, o Brasil teria 4 horários, né, 4 fusos horários. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se aqui no Brasil fosse 6 horas, lá sei lá, em Rondônia, por exemplo, seria 5 horas, né? E assim por diante. Na aula passada a gente viu um pouco sobre a formação do território. Nós vimos que existiam os indígenas aqui no nosso território, né? E eles viviam. E um dia chegaram os portugueses e vieram colonizar esse território. Vimos um pouco sobre o mercantilismo, né? E quando a gente olha, por exemplo, a formação do povo brasileiro, a gente vê que ele está basicamente formado né? Foi formado por europeus, africanos e indígenas, né? E a gente viu um pouco sobre como era o território do Brasil no início do século XVI, do século XVII, XVIII. A gente viu um pouco sobre as drogas do sertão, né? E como era a economia nessa época. A gente viu, né, como era a economia em cada século. A gente vai ver agora sobre o bandeirismo, né? O que eram os bandeirismos, né? Quais eram? Como funcionava? Que tinha o minerador, o apresador, por exemplo. Qual era o objetivo desses bandeirismos, né? A gente vai ver esse assunto hoje. Eu vou dar algumas coisas para vocês estudarem, vou repassar conteúdo para vocês estudarem e vou passar também uma atividade. Vejam lá no grupo do WhatsApp da turma, lá estará o que é para vocês lerem sobre esse conteúdo e a atividade que vocês devem responder. Até mais.